Então, a primeira coisa, né, é por que o aprendizado de máquina, por que a inteligência artificial em si está ficando tão importante hoje nas redes de computadores? Porque as redes até hoje existiam, né? A internet funciona, o Wi-Fi funciona, mas por que a gente tem que colocar essa rede mais inteligente? E a resposta é aquela de sempre, né? É o money makes the world go round. Então, é uma tentativa de baratear as redes, ok? É uma tentativa de fazer com que essas redes fiquem mais confiáveis. Se a gente for olhar hoje, então, o grande problema que a gente tem é a confiabilidade das redes, porque as redes estão ficando muito complexas. Então, se vocês forem ver a quantidade de dispositivos que estão sendo conectados, as demandas que a gente tem são muito grandes. Eu lembro de uma conferência que eu fui há uns 10 anos atrás já, que o apresentador perguntou: quantos dispositivos com IPs vocês têm nesse momento? E aí vão ver, para ter uma ideia aqui da média, quantos dispositivos em rede que vocês têm agora. Quem tem um dispositivo, por exemplo, um celular? Só um? Vamos ver. 2 dispositivos, um celular, um relógio, um computador. 2. Menos gente. 3 dispositivos. Então, nós temos umas 2 mãos que levantaram aqui. Então vocês estão bem analógicos ainda. Nessa conferência eu estava em 2. O pessoal tinha um celular, um computador, um tablet. Então a coisa está aumentando, certo? E com essa grande quantidade de dispositivos, a gente tem várias conexões que acontecem, ok? Cada um podendo gerar problemas diferentes. A gente tem um problema, por exemplo, no nosso Wi-Fi, que está conectando aqui os dispositivos de vocês à rede. Pode ter um problema na provedora, pode ter um problema nos vários enlaces que estão no meio do caminho para vocês checarem o seu e-mail, tá? Então, tudo isso daí vai gerar um problema de confiabilidade. E hoje, uma das razões que a gente tem para que esses problemas eles demorem para ser resolvidos é o ser humano. O ser humano ele tem uma certa capacidade, né? Ele não consegue abstrair problemas com várias variáveis, vários dispositivos. Então, isso demora tempo para ser identificado, né? Onde que está acontecendo um problema. E a gente vê, né, lógico, que hoje o ser humano tem uma resposta muito mais lenta que o computador. É muito difícil da gente analisar, né, as várias causas de falhas que existem, né, para poder identificar o que é. E hoje é interessante ver que uma grande parte das falhas que acontecem nas operadoras, se a gente for ver a causa, veio de um problema humano. Então, por exemplo, a pessoa estava trabalhando sob estresse e aí fez uma configuração rápida lá para a rede funcionar, né? Imaginem que delícia que deve ser você na sexta-feira de noite, né, de plantão, e aí alguém te liga: olha, caiu a rede do operador aqui, está um bairro inteiro sem internet. Aí você vai lá, né, todo feliz, trabalhar de noite, já cansado, e o seu chefe lá, né, te cobrando: vamos. E no final você ganha só um joinha, né, por ter resolvido o problema todo lá, todo pepino. Então, confiabilidade é importante. Custo, ok? Custo hoje é interessantíssimo porque com os salários, com a especialização das pessoas, grande parte do custo são despesas operacionais. Não são mais as despesas de capital. Então, não é compra de equipamento, mesmo tendo as tecnologias saindo o tempo todo, 4G, 5G, 6G, etc. e tal, os maiores custos hoje são as despesas operacionais. E grande parte dessas despesas operacionais são salários. Então, se a gente conseguir, se os operadores conseguirem diminuir a quantidade de funcionários de suporte, é melhor para eles, de um ponto de vista de custo, melhor para o cliente. E como eu falei, né, a complexidade. Então, hoje é muito comum a gente chegar num operador e ter salas desse tipo aqui, que você tem telões
e você está vendo uma quantidade absurda de informações, uma quantidade absurda de alarmes que estão aparecendo, né? Imaginem uma rede de uma grande operadora, de uma operadora regional. Você tem equipamentos que estão ligando todos os bairros, ok? A internet. Então, você está controlando dezenas de milhares, centenas de milhares de equipamentos. E, com certeza, um deles, na verdade, mais de um deles, vai estar falhando num certo momento, certo? Então, você tem uma complexidade muito grande. E essa complexidade, ela só tende a crescer. Esse aqui é um relatório da Cisco, não coloquei a fonte aqui, mas a previsão que eles dão ali para 2020 é que a gente vai ter em torno de 20 bilhões de dispositivos conectados à internet. Então, haja gente, haja trabalho para poder deixar tudo isso funcionando. Ok? Então, essa é a contextualização do porquê. Agora vamos ver para quê. Onde que a gente usaria aprendizado de máquina nessas redes? Onde que vocês acham hoje que esse tipo de tecnologia está sendo usado? Ideias? Onde que vocês aplicariam esse tipo de coisa? Segurança, joia. O que mais? Roteamento. Uhum. Balanceamento de carga. Ok. Então, vocês estão pensando mais em aspectos de rede, né, agora. Então, a configuração da rede em si, né? Aí vamos ver aqui algumas coisas, né? Tem outros que são interessantes. Então, primeiro, identificação de anomalias, segurança, né? Mineração de dados passados da rede. Esse daqui é um que o pessoal está apostando muito, os operadores estão apostando muito, a IBM está muito em cima disso daqui, que é o seguinte: pegar todos aqueles logs, todas aquelas informações de clientes, chamadas, tickets, e começar a analisar tudo que tem ali dentro para poder identificar, né, o que está acontecendo na rede, quando que um cliente vai reclamar, por que esse cliente reclamou. Então, a gente consegue fazer coisas preditivas, do tipo, opa, quando esse cliente ligou para mim reclamando, a rede dele estava com isso, isso e isso de configuração. E aí a gente inverte, né? Opa, apareceu essa configuração aqui, esse cliente deve ligar. Vamos dar um jeito de resolver. Ok? E aí eu vou falar um pouquinho mais de cada uma. E o gerenciamento automático da rede. Aí vem, né, balanceamento de carga, roteamento, todas as tarefas que a gente tem usuais da rede. A identificação de anomalias vai ser aquele uso mais tradicional que a gente conhece de aprendizado de máquina, né? Foi o primeirão. Começou com spam, que aí a gente utiliza, né, um filtro bayesiano, ele vai aprendendo, utilizando todas as técnicas de inferências clássicas lá da estatística, né, de Bayes, e aí ele começa a aprender o que é um e-mail que é spam, o que é um e-mail que não é spam. A gente pode utilizar outras técnicas também para caracterizar o que é o comportamento usual da rede, o que é o comportamento usual do usuário, ok? Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, no cartão de crédito, que sabe que tal pessoa nunca gasta mais do que tantos reais, ele não usa o cartão em tal perfil de loja, então aconteceu uma transação daquele tipo, o cartão já bloqueia ou já envia uma mensagem para você. Aqui é a mesma coisa, então hoje a gente pode ter técnicas para identificar o seu perfil. Olha, essa pessoa normalmente ela acerta a senha na segunda vez que ela tenta, tem esse perfil de tráfego de dados, tem esse perfil aqui de uso do site, então qualquer coisa que saia disso, a gente começa a suspeitar que tem alguma coisa diferente.
Depois, a mineração de dados da rede, né? Então, isso é interessante para a gente conseguir identificar respostas de problemas a partir de tickets anteriores. Isso é uma coisa que as operadoras do Brasil e do mundo estão trabalhando muito, né? E desde que a IBM ela está vendendo agora o IBM Watson, né? Que ganhou aquele jogo do Jeopardy e ganhou outros jogos. Ela trabalha muito com esse tipo de coisa, o processamento de linguagem natural, para identificar o que está escrito, né, em um ticket que você aciona a sua operadora, para poder usar isso para as próximas vezes. Então, imagine, você está lá, liga para o suporte, você começa a falar o que é o diagnóstico seu, né? Ah, minha rede não está funcionando, está intermitente, etc. Ele já começa a cruzar com outros tickets que ele tem em função disso, para identificar qual que seria uma possível solução. Ok? E isso não só dentro dos tickets da operadora. Existem também, né, situações em que você pega os grandes provedores de acesso, então Embratel, Verizon, que eles provém acesso para as redes menores e elas ficam trocando e-mails entre si. Olha, a conectividade caiu em tal lugar. Olha, a gente está com um problema aqui da rota BGP, etc. e tal. Isso está em listas de e-mail que podem ser mineradas para você tentar identificar numa próxima vez o que aconteceu em cima de situações similares do passado. Ok? Ou, por exemplo, né, o Stack Overflow, né, que é o favorito de todo mundo da computação. Entra lá no Stack Overflow, ver o que está sendo falado. Aqui eu não estou falando de uma outra aplicação que é relacionada a suporte também, que é o próprio processamento de linguagem natural, né? Então, isso é muito interessante para a gente tentar resolver problemas que são problemas mais básicos do usuário, né? Então, coloca um chatbot, coloca um sistema automático de telefonia que conversa com você para tentar te guiar até qual que seria a melhor solução do seu problema. Ok? Bom, e tem também, né, o próprio gerenciamento automático da rede. Então, aqui seria aspectos de você ter uma rede, né, igual aquele robozinho que conserta a si mesmo. Então, a rede consegue olhar para dentro dela, olhar para fora, identificar quais são os problemas e fazer coisas como correção de falhas, ok? Ajuste de configurações e melhoria de desempenho. Então, reparem que até agora eu falei muito de falha, né, o custo da falha para os provedores, mas a gente tem que pensar também que hoje o aspecto de melhoria de desempenho e novas configurações também é muito importante, porque a gente tem cada vez mais novos serviços que são adicionados, né? Sempre aparece, né, um novo app, um novo tipo de uso da rede que vai demandar alguma alteração, certo? E aí, com isso, essas novas configurações, elas são importantes. A rede ela precisa se adaptar a isso. Ok? Um exemplo que a gente teria aqui é hoje essa sala, né? Essa sala normalmente ela fica fechada porque é um auditório mais para eventos externos, e um dia como hoje, de repente aparecem 100, 200 pessoas querendo utilizar esse ponto de acesso aqui. Então, a gente poderia otimizar a configuração da rede para garantir um acesso de qualidade para todos vocês aqui. E tudo isso é de forma automática. Ok? E aí, esse aqui, né, é a parte que nós temos trabalhado muito na UFMG, certo? Até por causa da similaridade com as coisas que a gente tem feito. Chatbots, né, que eu tinha comentado em outro slide, né, eu não lembrava que tinha um slide específico para ele aqui. Bom, então agora vamos falar de gerenciamento automático, que é o que a gente tem trabalhado muito. A ideia do gerenciamento automático é uma coisa que já vem de algum tempo nas redes de computadores. Então, se vocês forem olhar lá no canal do YouTube da Escola de Verão,
vocês vão ver que na primeira edição eu dei um mini curso falando sobre computação autonômica. Então, só a escola de verão já está completando seus 9 anos, 10 anos, né? Se não me engano, 9, para vocês terem uma ideia do tempo que esse assunto já existe, né? E esse assunto ele começou lá para 2002, 2003. E, basicamente, a ideia, né, é o que a gente tem falado. Isso começou na IBM e eles fizeram uma analogia muito interessante. Está aqui a foto de um periódico da IBM, é o Systems Journal, onde eles publicaram o primeiro artigo falando sobre a computação autonômica. E a analogia que eles fazem é o seguinte: os sistemas eles têm que ser igual ao corpo humano. A gente não tem que ficar pensando em coisas como eu tenho que respirar agora, eu tenho que expirar agora, eu tenho que bater o meu coração, eu tenho que digerir a comida que está no meu estômago. Tudo isso é feito sem que a gente pense, completamente autorregulado. Okay? E a ideia é, trazendo essa analogia para a computação, a gente consegue fazer sistemas mais interessantes que vão diminuir a quantidade de intervenção humana. Okay? A gente fala que... Por que eu estou falando diminuir, não eliminar? Porque, querendo ou não, a intervenção humana ela sempre é interessante. Primeiro, porque o sistema tem que ter objetivos. Então, no mínimo, a gente vai ter que ter uma pessoa para definir os objetivos. E quais que seriam esses objetivos? Seria falar, por exemplo, olha, eu quero que o meu sistema computacional ele atenda os seus clientes com uma qualidade tal. Então, eu quero um tempo de resposta tal, eu quero um custo máximo tal. Okay? Poderia atender o usuário de forma melhor? Poderia, mas aí eu teria que despender mais dinheiro, eu teria que diminuir meu tempo de resposta, e isso pode ser que não seja interessante. Tá? Então, vejam que isso aí seria tarefa de uma pessoa, não de um robô. Lógico, pode ser assistido pelo robô, né? Então, a gente pode ter um sistema especialista que fala, olha, se você colocar o sistema assim, 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 eu dou a previsão de que você vai ter um ganho de tanto. Eu dou a previsão de que X% dos seus clientes vão estar satisfeitos. Mas alguém ainda tem que tomar essa decisão. Okay? E aí, esse sistema, eles criaram, né, uma arquitetura, mas vocês vão ver aqui do lado, né, que é uma arquitetura bem genérica. Eles falam que a gente tem que ter um software, que é o gerente autonômico. Okay? Esse gerente autonômico, ele utiliza leituras do sistema a ser controlado, que está ali embaixo, né, o elemento gerenciado. E essas leituras podem ser, por exemplo, uma chamada de função que você faz para um outro software, pode ser uma mensagem que você envia na rede, pode ser um sensor que está controlando uma máquina que está lá na sua planta de produção. Okay? É alguma forma para obter informação do sistema ou do ambiente. E aí ele tem todo um processamento de informação ali, okay? Com alguns passos, tipo monitoramento, análise, planejamento, execução. E a partir disso, ele vai atuar no sistema que está sendo gerenciado. Tá? E aí, de novo, pode fazer uma chamada de sistema, pode enviar uma mensagem, pode usar um atuador para ele fazer alguma modificação nesse sistema. Vocês vejam que é bonitinha a figurinha, né? Mas para a gente poder fazer um negócio desse na prática, cada caixinha aí gera milhares de linhas de código, trabalho de graduação, de mestrado, de doutorado, etc. Então, é mais uma referência para a gente, tá? Não é a resposta final. Vocês não saem daqui acreditando, nossa, o Daniel falou que hoje dá para controlar qualquer rede, ele ainda mostrou o software. É uma figura tão simples? Não, não é simples, tá? Isso aqui tem ainda muitos anos de pesquisa para ser feito. E aí, uma coisa legal para a gente ver é isso daqui, né? São os níveis de computação autonômica. Isso foi pensado para os sistemas computacionais, e a gente vê que a gente tem desde o nível 1, ok? O nível 1 é um sistema
que requer intervenção humana a todo momento, até o nível 5, que é um nível completamente autonômico. Okay? E os sistemas eles vão passar por etapas até chegar nisso daí. E em cada etapa a gente pode utilizar sistemas inteligentes de forma diferente. Então, por exemplo, a gente, no nível 1 para o nível 2, vocês vão ver que são coisas que não envolvem inteligência ainda. Então, o nível 1 é um sistema que ele está lá, está rodando, e você tem que aprender o sistema para poder trabalhar com ele. No nível 2, aí a gente já tem um sistema mais adaptado para que ele seja gerenciado de forma fácil. Okay? Vocês vão ver ali que o texto está falando, por exemplo, de ferramentas de gerenciamento, está falando de produtividade. O que é isso? São os padrões. Então, eu tenho padrões que facilitam que eu pegue qualquer sistema similar. Então, por exemplo, eu estou montando a minha rede, eu comprei um equipamento da Cisco, eu comprei um equipamento da Motorola, e eu tenho protocolos que podem gerenciar esses dois, dependente do fabricante. Tá? Agora, a inteligência começa a vir ali no nível 3, que a gente começa a ter predição. Então, hoje, a gente está muito nessa fase, nos equipamentos atuais. A gente pega, por exemplo, monitoramento do sistema, monitoramento da rede, correlaciona as informações todas que a gente tem e propõe para o usuário ou para o administrador, olha, que tal você fazer tal coisa? Certo? Por que não você utilizar tal canal da rede sem fio? Okay? Então, você dá uma sugestão, porque a sugestão é uma coisa muito confortável para um sistema. Né? Você dá a sugestão e aí o operador pode ou não aceitar. A culpa ainda está no humano, né? Porque foi o humano que aceitou. Então, você não precisa fazer aquele sistema perfeitinho, que acerta 99,999% das vezes, certo? E aí é interessante também que o usuário começa a ter mais confiança no sistema, ter mais confiança nessa ideia do sistema ser completamente automático. Tá? E aí os níveis vão aumentando, né? Já tem, por exemplo, o nível 4, que é adaptativo, então alguns aspectos do sistema eles já são automáticos, eles já são ajustados sem que você veja o que está acontecendo. Okay? E aí, aspectos que são mais complexos, você deixa para o operador. Aqui também a gente já encontra algumas coisas. Por exemplo, nós temos hoje pontos de acesso que eles identificam qual que é o canal que você vai utilizar. Lá no laboratório, a gente abusa disso aqui da nossa rede da UFMG, porque uma das brincadeiras que nós temos é que se você entrar para o laboratório, você vai começar a ver vultos, ter dor de cabeça, porque a gente gera muita transmissão sem fio. Né? E aí, uma vez a gente estava fazendo um experimento que gerava muitos dados, e a primeira coisa que a gente fez foi analisar, né, o meio eletromagnético para identificar em qual frequência que a gente ia transmitir. E aí nós pegamos uma frequência que não tinha ponto de acesso da UFMG e começamos a transmitir. Aí depois mudamos de frequência para a frequência que era o ponto de acesso da UFMG. Em pouco tempo, o ponto de acesso mudou para outra frequência. Então, já identificou o que estava acontecendo, já saiu da frequência. Okay? Então, tem várias coisas que a gente vê funcionando assim. Por exemplo, né, os celulares, que a gente pega a comunicação e a gente vê lá ele mudando, né, 4G, 3G, G, E. O E que a gente fica feliz, né? A gente quase chora quando ele vai para E. E o que é isso? É um mecanismo automático que já está selecionando a melhor forma de transmissão que você vai empregar em um certo momento. Tá? Então, isso daí seria um sistema nível 4. E o objetivo que a gente tem é o nível 5, em que o sistema, você só fala como operador, olha, quero ter um lucro de tanto no final do mês, eu quero que o meu usuário receba um serviço assim, assim, assado, e ele se vira. Você não tem que sair configurando, né, parâmetros de baixo nível, potência de transmissão, faixa de IP, etc. Ele vai lá e se vira. Okay? Então, isso aí
é a computação autonômica. E por que que isso é desafiador? Qual que é a grande diferença que nós temos em relação a outros sistemas computacionais que deixam as redes, tem um caráter um pouco diferente aí. Primeiro, é que muitas vezes quando a gente fala de aprendizado de máquina, o aprendizado ele está muito para fazer uma previsão, para gerar um conhecimento para o gestor, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise do mercado de ações e vou sugerir uma ação para a pessoa. Essa pessoa pode ou não comprar essa ação. Então, é só previsão. No caso das redes, a gente quer prever e atuar. E aí isso é uma coisa interessante, porque a partir do momento que você atua no sistema, você está mudando o sistema. Então, por causa disso, as suas entradas no futuro vão mudar em função do que você fez. Certo? E aí você, atuando no sistema, você tem uma complicação a mais aí, exatamente por causa disso. A outra coisa é que o problema muda com o tempo. Ou seja, hoje, os clientes, eles têm um certo perfil. Eles estão vendo YouTube, eles estão vendo vídeos lá em Full HD. Daqui a 2 anos, as pessoas vão querer ver vídeo em 4K, em 3D, vai aumentar a banda. As pessoas vão querer brincar lá no Pokémon com realidade aumentada, o Pokémon, sei lá qual versão, né? Então, tudo isso vai gerar novas demandas que vão mudar. E o programa que faz o controle da rede tem que ser o mesmo, né? Eu não posso ficar desenvolvendo novos programas em cima disso, ok? Então, o sistema ele tem que aprender. Seu aprendizado de máquina, ele não é simplesmente identificar padrões, estou feito, acabou meu serviço. Não, esses padrões eles podem mudar com o tempo e você tem que se adaptar. E não só se adaptar, que aí vem o terceiro item ali, você tem que adaptar garantindo qualidade, garantindo lucro, evitando que o seu sistema ele tenha problemas. Tá? Então, imagine, hoje, os sistemas computacionais estão controlando uma quantidade muito grande de ativos, é um dinheiro muito grande que circula. Imaginem quanto que seria o custo de uma falha de internet, uma cidade ficar 1 hora sem internet. A gente pode parar a economia, certo? Então, imaginem, né, a quantidade de clientes que vão ligar para você, olha, minha rede caiu, minha rede não está funcionando, etc. E isso tem aspectos diretos, não só esses aspectos indiretos para a operadora, de clientes perdendo lucro, mas diretos também, porque os operadores têm que pagar multas. Hoje, a Anatel, ela define níveis de confiabilidade. Então, se vocês forem olhar lá na Anatel, tá bem definidinho lá. Vai falar, olha, a provedora ela vai poder ter no máximo X minutos por mês de rede indisponível. E dentro desses X minutos, as falhas têm um tempo máximo consecutivo de meia hora, 1 hora. Se a falha for mais de 1 hora, a empresa ela vai tomar uma multa ou ela vai ter que dar um desconto na próxima fatura do cliente. Ok? E aí imagine, a gente está fazendo esse sistema para controlar a rede e esse sistema ele toma uma decisão errada que ele tira metade da rede de Belo Horizonte em funcionamento, metade do estado de funcionamento. Tudo isso vai gerar um grande problema. Okay? Então, por isso que a gente precisa de garantias de qualidade. A gente tem que mostrar que esse sistema inteligente ele vai dar conta de fazer tudo sozinho. Okay? E depois, uma outra característica que torna o uso de inteligência computacional diferente nas redes é que os sistemas mais usuais que a gente vê hoje de aprendizado de máquina, você tem somente uma entidade inteligente. Então, eu vou lá, minero o banco de dados,
tomo a minha decisão, faço a minha predição, atuo e pronto. Só que nas redes a gente nunca vai ter isso. Porque uma rede é uma coisa muito cara. A gente vai ter vários provedores. A gente tem um provedor no Brasil, a gente tem um provedor nos Estados Unidos, a gente vai ter um provedor no Japão, ok? E não só, dentro dos países a gente vai ter vários provedores. Então, a sua comunicação vai passar por vários provedores. E nenhum desses provedores vai, né, de boa vontade, falar, não, toma, gerencia a minha rede aqui. Está aqui. Esses aqui são os dispositivos que a gente tem, a senha de administrador é essa, vai lá. Ninguém vai fazer isso, né? Então, cada um vai ter o seu sistema de gerência, ok? E o seu sistema de gerência vai atuar dentro da sua rede. Mas a gente nunca está dentro de uma rede só, né? Se eu estou vendo um filme no YouTube, eu estou saindo da rede do meu provedor de internet residencial, estou passando por várias redes de conexão até chegar no servidor do YouTube. Então, eu posso passar, por exemplo, posso sair do país, eu posso ir para outro continente quando eu estou fazendo uma teleconferência. E aí a qualidade da minha comunicação vai ser em função de todos esses caminhos que foram passados. Então, não adianta nada a gente ter uma qualidade boa na rede local e uma qualidade ruim quando sai dela. E para poder garantir isso, a gente vai ter que ter formas que esses vários gerentes inteligentes de rede vão ter que conversar entre si. Ok? E aí, lógico, cada provedor vai ter os seus objetivos diferentes, de lucro, de qualidade, e para que eu tenha uma qualidade legal no final, eles vão ter que fazer acordos, eles vão ter que negociar entre si para poder garantir aquilo que é necessário. Ok? Bom, agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de um trabalho bem recente que a gente utilizou a aprendizagem de máquina para vocês verem como que seria o processo. Tá? E se a gente for ver, uma forma que a gente pode pensar em gerenciamento automático, simplificando enormemente, tendo ali só 3 bolinhas, seria o seguinte: eu tenho um sistema, esse sistema ele pode ser modelado como uma máquina de estados. Eu tenho estados, e aí eu posso trocar de estado. Ok? E aí, para trocar de estado, eu vou ter uma certa ação. A gente pode modelar os problemas quase todos assim. Então, olha, eu tenho a rede agora que tem essa rota padrão, a minha ação é trocar de rota, então eu tenho um novo estado que é rede com a rota nova. Eu tenho uma rede aquática que está fazendo uma transmissão de dados, e aí essa transmissão de dados ela está dando uma taxa de perda de pacotes de X%. Uma ação que eu tenho, por exemplo, é mexer na potência de transmissão, e aí a gente vai ter uma taxa diferente. Ok? Então, a gente vai ter estados e transições. E aí, normalmente, quando a gente tenta modelar o sistema dessa forma, a gente pode aparecer algumas perguntas. Por exemplo, algumas vezes o estado é bem claro. Então, se a gente for pegar uma rede sem fio, eu tenho uma rede sem fio e uma rede Wi-Fi no Brasil, ela pode operar entre os canais licenciados no Brasil. Então, eu tenho 11 escolhas de canais. Ok? Beleza, os estados são simples, eu tenho 11 estados. Agora, qual que é o grande problema? É qual estado que eu devo ficar, qual que é a transição que eu devo fazer. Então, aí eu vou utilizar a aprendizagem de máquina para identificar em qual estado que eu devo estar. Ok? Outras vezes, as ações são muito claras. Então, por exemplo, eu tenho vários clientes na minha rede, eu quero saber se eu posso aceitar um cliente ou não, em função da qualidade da minha rede. Ok? Mas eu não consigo medir a qualidade da minha rede.
por N razões. Por exemplo, eu não sei a qualidade, porque a qualidade depende de todos os provedores que estão no meio do caminho. Aí eu sei, por exemplo, olha, se a minha rede está ruim, eu não vou aceitar o cliente. Mas se a minha rede está boa, eu vou aceitar o cliente. Aí, no caso, qual que é a dúvida que a gente está? É qual estado que nós estamos. Então, aí eu vou criar um sistema inteligente para identificar qual que é o estado que eu estou. Ok? E tem a última, que seria qual que é o retorno que a gente vai obter. Então, eu sei quais são os estados, eu sei quais são as ações, mas eu não sei qual ação que eu vou executar, porque eu não sei qual que vai ser o ganho. Então, imagine, olha, eu posso retirar esse cliente da rede, esse cliente eu vou ter uma perda monetária porque ele saiu, mas eu espero que os outros clientes, como eles vão estar satisfeitos, eles vão trazer mais dinheiro para mim. Então, em qual das situações que eu ganho? Qual que é a minha previsão de ganho? Ok? Então, tem essas várias situações que a gente pode trabalhar. E aí nós já tivemos vários trabalhos na área. Então, por exemplo, a gente teve um trabalho que era o estado desconhecido, que era uma rede par a par. Então, nós temos vários dispositivos, não existe um gerente central. Então, imagine, cada um tem um celular que está compartilhando arquivo, você não consegue saber se a rede como um todo está boa ou não. Mas você pode influenciar na qualidade da rede, solicitando mais ou menos arquivos. Okay? Então, a gente não sabia qual que era o estado, se a rede estava boa ou não, mas a ação era muito clara, eu vou solicitar menos arquivos. Ou se a rede está boa, eu vou solicitar mais arquivos. Depois, tem um recente de um aluno de doutorado, né, que era melhorar o download das páginas web. Esse foi interessante porque a gente tinha dois aspectos. O primeiro é o seguinte, a gente sabia qual que era a qualidade que o usuário esperava em função do tipo da página. Então, uma página do tipo Google, que tem poucas figuras, é mais fácil a gente garantir uma boa qualidade. Uma página do tipo Facebook, que tem vídeo, imagens, é mais difícil a gente garantir a qualidade. Legal. Então, o primeiro problema é, essa página é parecida com o Google ou é parecida com o Facebook? Então, a gente tem que identificar qual que é o estado. E aí a gente utilizava a aprendizado de máquina para falar, olha, essa página aqui tem mais jeitão de uma página leve, essa aqui é uma pesada. A gente identificou que é uma página leve, uma página pesada, a gente tem que identificar qual que vai ser a mudança na rede que a gente vai fazer. Eu vou manter a rede sem fio no mesmo canal, eu vou mudar de canal, eu vou mexer na potência, e isso é muito em função do retorno. Porque se eu aumento a potência de transmissão de uma rede, uma outra rede concorrente que está no mesmo ambiente vai começar a sofrer interferência dela. Então, eu ganho ao aumentar a potência, mas a outra perde ao aumentar a potência. Então, aí eu tinha um problema de retorno também. Tá? E a gente tem um outro trabalho, que inclusive, né, é de um aluno que está começando o mestrado agora esse semestre, que começou trabalhando nisso na graduação, teve auxílio também de um aluno de doutorado, mas grande parte é desse aluno que está começando o mestrado, que é trabalhar com download de vídeos em 4G, que esse eu vou mostrar para vocês. Okay? E aí eu vou mostrar para vocês as etapas, como que a coisa funciona e como que é um pouco diferente do que a gente vê normalmente de aprendizado de máquinas em outras situações e por quê. Então, o problema é simples. A gente tem duas formas que podem ser enviados os dados para um telefone hoje. Então, se a gente pega, vou achar aqui o pointer para poder mostrar para vocês. Se a gente tem hoje uma transmissão de vídeo, a gente tem um servidor na internet, esse servidor na internet está transmitindo dados dos celulares de vocês. Ok? Então, para cada cliente que existe, eu transmito pacotes. Ok? Então, se eu tenho 5 clientes com 5 vídeos diferentes,
Então, vocês estão vendo aqui os vídeos diferentes por cores diferentes, significa que são 5 pacotes diferentes. Ok? Agora, pode acontecer uma situação, inclusive muito frequente, né? Imaginem que a gente está aqui, tranquilo, né? Tem muita gente fora do estado aqui? Alguns. Pois é, então, mas de qualquer forma, né? O pessoal do estado também, de fora do estado, vocês sabem que a gente está hoje muito preocupado com as barragens em Minas Gerais, né? Aí a gente está aqui e recebe a notícia, opa, mais uma barragem, ela foi colocada em estado de aviso. E aí todo mundo começa a acessar o celular, começa a ver vídeos falando, né, o morador, como é que foi, quando que tocou a sirene, etc. Então todo mundo começa a ver o mesmo vídeo. E aí todo mundo está vendo o mesmo vídeo, significa que o meu servidor de vídeo, ele está transmitindo várias vezes a mesma informação. E aí a minha rede interna aqui, ela está sendo ocupada várias vezes pelo mesmo tráfego, que é uma coisa ineficiente. Existe no padrão 4G uma comunicação que chama comunicação dispositivo a dispositivo. Então, na comunicação dispositivo a dispositivo, eu posso ter aqui um celular que transmite para o outro do lado, e esse pode transmitir para o outro do lado, certo? Qual que é o ganho disso? O ganho disso, para mim, como provedora, é que em vez de eu transmitir a mesma informação múltiplas vezes dentro da minha rede, eu transmito uma vez só para um celular e esse celular replica para os outros. Ok? Então, é um sistema que é muito interessante, que diminui os custos da operadora. Só que uma forma que a gente pode fazer isso daqui é usar o Wi-Fi. Que o Wi-Fi, você sabe, né, que dependendo do ambiente que você está, ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. E aí, a grande dúvida que a gente tem é o seguinte, quando que eu vou usar a comunicação 4G direta ou quando que eu vou usar o Wi-Fi? Isso vai depender de uma quantidade muito grande de variáveis, né? Qualidade da rede 4G, qualidade da rede Wi-Fi, etc. E é por isso que a gente não consegue fazer um algoritmozinho fechado, bonitinho, que ele resolva o problema, por isso que a gente procura utilizar aprendizado de máquina. Ok? Então, reparem, aqui é um problema em que os estados são muito claros, né? Eu estou utilizando 4G ou estou utilizando Wi-Fi. O desafio é saber quando que eu troco de um para outro. Ok? Então, os estados 4G ou D2D, que é esse tipo de comunicação dispositivo a dispositivo. A troca também, a gente definiu, né? Bom, então, a gente quer trocar quando o usuário vai ganhar. Então, como que o usuário vai ganhar? Em função de resolução do vídeo. Se eu vejo que transmitindo no 4G eu tenho uma resolução melhor do que transmitindo no Wi-Fi, eu fico no 4G. Se for o contrário, eu troco para o Wi-Fi. Então, o objetivo é claro, mas a questão é, eu tenho que prever, né? Bom, agora, nesse momento, qual que seria a qualidade no 4G, qual que seria a qualidade no Wi-Fi? Então, esse que é o desafio que a gente tem de aprendizado de máquina. Como que a gente vai avaliar isso? Então, a gente pega características da rede 4G, ok? As resoluções possíveis de vídeo que a gente tem lá no servidor, joga lá num algoritmo inteligente, que vai me falar, olha, a resolução média do vídeo, nesse momento, no 4G, vai ser 1024 por 768. Beleza. No Wi-Fi, você vai conseguir 1920 por 1080. Aí é bem claro a ação, né? Eu vou trocar para a rede que tem melhor qualidade. Se acontecer que a qualidade ela vai inverter, vai ser melhor no 4G, eu troco. Então, esse é o problema, reparem, né? Então, o grande problema aqui é identificar qual que vai ser o retorno de uma certa ação. E eu escolho a ação que tem o maior retorno para mim. Depois, a gente tem a avaliação. Isso aqui é uma coisa que é interessante quando a gente fala de aprendizado de máquina com atuação,
porque a gente faz uma avaliação em duas etapas. Normalmente, né, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente joga nos toolkits, né, no Scikit, no ECA, no que for, e você vai verificar qual que é a precisão daquela avaliação, né? E isso a gente faz também. Então, por exemplo, aqui tem o algoritmo J48, que classifica corretamente 80% das vezes. Tem o RAP-Tree, que classifica corretamente 72% das vezes. Legal. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Agora, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: oh, gente, legal, esse algoritmo funciona, classifica bem, agora ele resolve meu problema na prática? Ele dá resultado na prática? E isso é uma coisa bem interessante quando a gente está falando em atuação, porque muitas vezes, esse aqui é um caso que vocês podem ver isso. Se você olhar simplesmente para o gráfico na esquerda, vê que o melhor algoritmo ele dá 92% de taxa de acerto. Muita gente vai falar assim: 92 é ruim. Eu não quero esse negócio, não. Tem que chegar em 95%, ou 80% é ruim. Mas se a gente for pensar que 90% das vezes eu vou melhorar a condição da rede e 10% da rede, 10% do tempo eu vou manter a rede na condição que está, isso pode ter um ganho na prática que é muito interessante. Então eu sempre falo, pessoal, olha, legal, obteve esses resultados, agora vamos ver, vamos rodar, vamos ver como que isso funciona na prática. E aqui a gente vê, né? Do outro lado, a gente vê os resultados. Então reparem que mesmo que a gente está usando um algoritmo que para alguns padrões, então, por exemplo, se alguém trabalha com aprendizagem de máquina, o seu tema é esse, talvez um resultado tão ruim assim, o seu orientador vai falar: não manda esse artigo, não, vamos trabalhar mais aqui no resultado. Mas no nosso caso, se a gente coloca na rede para funcionar, a gente já vê ganhos muito bons. Então a gente sai, por exemplo, de 768 de resolução horizontal para 1280. Então o usuário vai ficar feliz. Ok? E aí mostrar para vocês rapidinho o funcionamento desse sistema. E aí, né, isso vocês vão ver ele funcionando. Existe aqui, né, toda uma rede para poder fazer esse tipo de experimento. Nós temos a nossa própria rede 4G funcional aqui no departamento. E aí nós colocamos alguns celulares que estão transmitindo um vídeo. Deixa eu achar meu mouse aqui, achei. Estão vendo ali? Já ouviram falar dessa operadora de celular 20892? É a nossa operadora. Okay? E aí todos eles estão conectados. A gente desenvolveu um software para Android em que o download é feito ou diretamente no servidor ou de um celular próximo. Ok? E aí tem esse vídeo clássico aqui, né? Que é um vídeo livre do coelhinho. A gente está transmitindo aquele clássico vídeo do coelhinho. Vocês estão vendo aqui uma janelinha, né? Que é a predição. Então a predição está falando qual que é a resolução que a gente espera do vídeo. No momento que a gente identifica que a gente vai trocar para 4G, troca a mensagem aqui. Então aqui está falando desconectado porque ele não está no Wi-Fi. Quando ele conecta no Wi-Fi, vocês vão ver uma troca de mensagem.
Então é isso, é para mostrar para vocês um sistema funcional. Aqui está a fotinha, né, do sistema, dos dispositivos, em que ele troca automaticamente. Então, a ideia é que tudo aconteça por trás dos panos e o usuário não veja nada. Tá? Então, ele simplesmente vai achar, olha, minha rede está excelente, está feliz com o seu operador. Então, para fechar, já que a gente está quase estourando o tempo, o que a gente tem visto na prática utilizando a aprendizagem de máquina? Primeira coisa foi o que eu falei ali por último, né? Soluções simples resolvem o problema na prática. Então, muitas vezes, a gente não precisa utilizar as técnicas mais chiques, né? Todo mundo fala hoje de deep learning, etc. A gente ainda está trabalhando com as técnicas mais simples, mais básicas, mas mesmo elas já vão dar bons resultados na prática. Porque se a gente tem um sistema em que ele não se ajusta sozinho, ou que depende de uma pessoa, você tirou a pessoa, você automatizou o sistema, você já tem um ganho muito grande. É similar ao que a gente viu, por exemplo, no momento em que os negócios eram todos feitos em papel e você informatizou. O ganho é um ganho muito grande. Aí hoje, que a grande maioria dos setores produtivos estão informatizados, é mais difícil você trazer um ganho com uma nova tecnologia. E hoje nas redes, então, a gente está parecido nessa época, a gente ainda está no papel, fazendo essa metáfora, né? Então é muito fácil a gente ter ganhos expressivos utilizando técnicas simples. Ok? Então, a técnica simples, a previsão, a precisão da técnica pode ser que não seja melhor, não é aquela bonita que você lê no paper do pessoal de Machine Learning? Mas funciona bem na prática. E aí, por causa disso, né, a gente tem que validar sempre no sistema real. Porque é muito interessante, a gente já aconteceu, por exemplo, outras situações, teve um aluno que defendeu tem 2 meses, que ele fez várias modelagens de Machine Learning que funcionavam super bem, que davam lá resultados de precisão de 90%, mas quando a gente ia colocar na prática era um desastre. Porque a gente tinha as variáveis, a gente modelava a saída corretamente, mas quando a gente chegava no sistema, a gente via que faltava uma variável importante. Então, com as variáveis que a gente tinha, a gente conseguia prever. Só que aí entrava uma outra variável não controlada, não observada, que atrapalhava tudo. Ok? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem. E uma coisa importante também é que, muitas vezes, a gente tem um retorno lento da ação que está sendo feita. Muitas vezes a rede, se a gente for pensar nos switches, nos roteadores, sempre tem aquela fila de pacotes, né? Então, tem aquela fila de pacotes de dados que vieram antes de você atuar na rede. E aí você está lá medindo a rede e fala, pô, mas o negócio não melhorou? O que aconteceu? Não, é porque você ainda tem dados, você ainda tem reflexos da configuração anterior. Tá? Bom, então, para concluir, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que hoje a aprendizagem de máquina é muito importante para as redes, porque elas estão ficando cada vez mais complexas, as operadoras têm uma margem de lucro cada vez menor, então a gente precisa sempre tentar cortar custos, tentar domar essa complexidade e utilizar um software que faça tudo de forma inteligente é uma das soluções para isso. Ok? Então, isso, para quem é da área de redes, né, para quem gosta de administração de redes, isso tem uma consequência muito importante, porque normalmente, né, nos cursos, a gente ensina, vamos configurar uma rota aqui, vamos fazer um DHCP, vamos fazer não sei o quê. São coisas muito manuais, certo? Mas a tendência para o futuro é que tudo isso vai ser automatizado. Então, o administrador de redes, que era aquele cara que entrava no prompt de comandos, disparava comandos para poder configurar, ele vai parar de ser uma pessoa que vai configurar a máquina e vai ser um desenvolvedor. Vai ser o cara que vai desenvolver um programa que vai fazer essa configuração automática. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande
para essa área de redes, ok? E como eu falei, né, a gente ainda está começando a automatizar as redes, então é fácil a gente ter ganhos muito grandes. E aí, lógico, né, tudo isso gera mudanças. Então, hoje, as pessoas ainda não têm conhecimento, eu mesmo, vou falar por mim, eu não tenho conhecimento de todas as técnicas mais modernas de aprendizado de máquina, ok? Toda a área está se adaptando a isso, sabendo da importância dessas técnicas, ok? E aí, como eu mencionei, né, a gente tem desafios importantes, porque não adianta só fazer o sistema. Você tem que mostrar que o seu sistema funciona, dando garantias para que o seu sistema ele vai funcionar dentro de certos parâmetros operacionais. Porque senão você tem uma proposta muito legal, mas que ninguém vai colocar na prática para funcionar. É aquele problema que acontece, né? Os alunos falam muito: ah, terminei de fazer o programa aqui, professor, só falta testar. Você ia colocar na prática um programa desse na sua empresa, que a pessoa falou, terminei, só falta testar? Não, é o mesmo caso aqui. Então a gente tem que falar, olha, tem esse sistema aqui que é legal pra caramba, que eu testei desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, que eu te dou garantia que ele vai funcionar dessa forma. Se ele não funcionar, você liga para mim e você tem o seu dinheiro de volta. Ok? Para isso a gente tem que ter boas metodologias, a gente tem que garantir o desempenho desse sistema com técnicas adequadas. Ok, gente? Então é isso. Perguntas? Sim. Bom, então vamos lá. São duas perguntas. A primeira, e são todas relacionadas ao exemplo que eu mostrei. A primeira seria, quando a gente troca a comunicação do 4G para Wi-Fi, se existem perdas de dados e como que funciona isso. Bom, no caso das perdas, a primeira coisa é o seguinte: essa transmissão de vídeo é feita igual é feito no YouTube. Então a gente usa HTTP. O reprodutor de vídeo, software, ele tem alguns quadros em buffer. Então, durante a troca, ele está utilizando esses quadros em buffer. E aí, quando existe essa troca, a gente começa a fazer o download de um outro arquivo. São arquivos separados. Okay? Então, são downloads de arquivos separados que são feitos. E a gente tem que lembrar que o HTTP ele solicita retransmissão. Então, não existe perda para o usuário. Pode ter a perda realmente de trocar de uma rede para outra, mas o software solicita retransmissão por trás, HTTP. Depois, em relação à segurança, né? Qual que é a diferença de segurança da gente trocar de 4G para Wi-Fi e como que isso seria trabalhado? Bom, com certeza, né? O 4G ele é muito mais seguro, porque no 4G você tem a operadora fazendo toda a segurança, tem criptografia no chip e tal. E o Wi-Fi, a gente, se for pensar no Wi-Fi de casa, ele vai ser menos seguro, né? A gente não sabe a qualidade da senha, não sabe a criptografia que está por baixo. Mas aqui a gente está pensando num outro cenário em que a operadora vai solicitar para o dispositivo criar uma rede 4G. Então a gente consegue criar uma rede 4G que eu posso ter uma criptografia alta, eu posso ter uma senha boa, ok? E então, tendo esse gerenciamento do operador,
esse operador ele pode, de tempos em tempos, trocar essa senha, ele pode destruir essa rede, criar uma rede nova, com um novo nome, para evitar que as pessoas entrem na rede. Tá? Então, é uma rede controlada pelo operador e, com isso, a gente pode ter mais confiabilidade. A partir de qual distância que fica inviável de poder comunicar um celular com o outro? Aí vai ser em função da distância do próprio Wi-Fi. Então, um Wi-Fi hoje, em casa, né, ele, se der 30 metros, a gente tem que levantar as mãos para o céu. E aí imagine um celular, né, que as antenas são mais limitadas, a gente vai ter uma distância curta. Okay? Então, uma das coisas interessantes dessa técnica é que ela não vai resolver todos os problemas. Ela é muito utilizada para coisa que é muito popular mesmo. Porque, imagine, é algum conteúdo que a gente vai ter vários usuários numa distância de dezenas de metros. Certo? Então, tem que ser aquele conteúdo bem viral mesmo, super popular, que ele vai ser interessante para essa técnica. Mas se eu estou vendo, né, lembrando de um colega que é carioca, eu sempre encho o saco dele. Aí eu quis de Piracicaba, como é que tá, né? Ele gosta muito de futebol. Então, eu aqui, né, como um torcedor do 15 de Piracicaba, vai ser muito difícil encontrar outra pessoa aqui na sala que torça pelo mesmo time, né? Então, vai ser difícil eu encontrar uma forma de transmitir esse vídeo via Wi-Fi. Tem que ser um conteúdo popular. É só mais uma pergunta. Qual seria a vantagem para essa primeira pessoa que vai enviar, considerando que vai gastar mais bateria, vai aquecer o telefone, e para ela em si não vai ser vantajoso porque ela está sendo a primeira pessoa que recebe e ela vai só retransmitir? Excelente observação. Para a primeira pessoa não tem vantagem nenhuma. O que você espera é que um outro dia você vai estar na outra situação, que você vai ser a pessoa que vai receber o vídeo. Certo? Então, realmente, uma situação que um perde e o outro ganha. Bom dia. Eu quero saber da questão, fazer um comparativo com o 5G que está vindo com o D2D, essa tecnologia, se tem algum ganho em relação à sua tecnologia ou se eles têm algum diferencial. O uso do D2D no 5G, né? Bom, a padronização do D2D, que existe hoje no 5G, é a padronização que fala, olha, é possível você criar uma rede D2D, mas o quando e o como não foi padronizado. Então, cada operador, cada rede vai ter que construir o seu algoritmo de decisão. Então, na verdade, o nosso trabalho não está competindo, por exemplo, com os padrões de 5G, ele é um complemento. Pessoal, vamos agradecer ao professor Daniel novamente.